Congresso aprova a lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Ministro André Mendonça nega mais um pedido para suspender tramitação da PEC dos benefícios. A ANS derruba limite de cessão para pacientes de planos de saúde. 9 prédios são interditados após incêndio na região da 25 de março, em São Paulo, e tem risco de cair. União Europeia aprova pacote adicional de ajuda à Ucrânia de 1 bilhão de euros. NASA apresenta novas imagens do universo do maior telescópio espacial já lançado, o James Webb, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Na Câmara foram 324 votos a favor do texto base e 110 votos contrários, enquanto 46 senadores votaram a favor e 23 contra. A análise e votação do projeto estavam previstas para segunda-feira, mas a sessão conjunta foi suspensa após falta de consenso entre os parlamentares sobre o parecer. Entre os pontos mais polêmicos do texto estava o dispositivo para tornar obrigatória a execução das chamadas emendas de relator, apelidadas de orçamento secreto. Esses recursos, que somam 16 bilhões e meio de reais neste ano, poderiam chegar a 19 bilhões de reais no ano que vem. No entanto, o relator do projeto retirou do texto este item que obrigava o pagamento das emendas de relator da LDO, que era alvo de discussão e discordância entre os parlamentares. No texto foi previsto um teto de 43 bilhões e 600 milhões de reais para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor. O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no fim do mês passado e prevê déficit nas contas públicas de até 65 bilhões e 900 milhões de reais e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. A LDO visa auxiliar a execução dos gastos do Executivo e serve de base para a definição dos orçamentos da União. O relatório apresentado e votado observa também um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto e de inflação de 3,3% em 2023. E olha só, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido para suspender a tramitação da proposta de emenda constitucional que concede uma série de benefícios sociais. A ação foi apresentada sob argumento de que a proposta fere a Constituição. O princípio da regra da anualidade eleitoral estabelece que mudanças na legislação somente podem entrar em vigor se aprovadas até um ano antes do pleito. A PEC dos benefícios sociais aumenta o valor do Auxílio Brasil e do Vale Gás, além de criar um voucher para caminhoneiros. De acordo com o texto, os benefícios vão vigorar até dezembro deste ano, logo após a eleição, e custarão 42 bilhões de reais aos cofres públicos. Em sua decisão, Mendonça afirmou que não vê inequívoco e manifesta o desrespeito ao processo legislativo que justifique suspender a análise da PEC. O ministro do STF escreveu que a prematura declaração de invalidade de ato legislativo ainda no seu processo de formação gera um risco de interferência indevida no poder judiciário sobre o poder legislativo, violação ao princípio da separação dos poderes. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse que o Brasil tem estoque de diesel suficiente para abastecer o país em até 50 dias a partir do começo desta semana, sem a necessidade de importação. A declaração foi feita durante a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, que abordou a situação dos combustíveis no Brasil. Saxida acrescentou que o país está bem preparado e atento à evolução do cenário internacional. Em contrapartida, o chanceler brasileiro Carlos França disse na ONU que há uma negociação com a Rússia para comprar o máximo de diesel possível e garantir o agronegócio e o abastecimento dos motoristas brasileiros. Não ficou claro de que forma a transação com o país russo seria feita.
E mudando de assunto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A informação foi divulgada hoje pela agência após reunião com a diretoria e vai passar a valer a partir do dia 1º de agosto. Os planos de saúde vão ter que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial. Serão excluídas as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento vai passar a considerar a prescrição do médico ao paciente. O objetivo é promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias. No começo de julho, a agência já havia tornado obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento. Em São Paulo, 9 prédios foram interditados após o incêndio na região da 25 de março, no centro de São Paulo, e correm risco de desabar, segundo a Prefeitura. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Olha só, nós conversamos agora há pouco com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e ele explicou pra gente o que aconteceu. Acontece que na manhã de hoje o incêndio já estava controlado, os bombeiros já estavam entrando no trabalho de rescaldo desse prédio de 8 andares que pegou fogo na noite do último domingo. E aí, naquele momento, os bombeiros começaram a perceber algumas rachaduras que não tinham observado antes, começaram a observar alguns estalos ali dentro desse prédio e então a Defesa Civil fez uma nova avaliação e descobriu que havia sim o risco de desabamento. As lojas aqui da região foram evacuadas, algumas ruas foram bloqueadas novamente e então os bombeiros tiveram de interromper o trabalho. Nesse momento em que os trabalhos foram interrompidos, o incêndio recomeçou e então eles tiveram de recomeçar também esse combate às chamas, mas aqui do lado de fora. Nós temos ali em cima a imagem de alguns bombeiros tentando combater as chamas do lado de fora. Já faz horas que eles estão aqui efetuando esse trabalho. Nesse momento são 50 homens da corporação que atuam aqui nessa ocorrência. São 13 viaturas que estão aqui nesse local já há algumas horas tentando combater as chamas que não tem previsão então de acabar esse trabalho, né? Segundo informações do próprio capitão André Elias, não dá para saber exatamente quando é que esse incêndio vai ser totalmente combatido e a gente lembra aqui que é preciso realmente entrar no trabalho de rescaldo para que as investigações continuem, né? As investigações sobre as causas de incêndio que serão apuradas pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações de hoje com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Nesta terça-feira, aqui no Rio, continuamos com o caso do anestesista preso em flagrante por estuprar uma paciente durante a cesárea. O médico anestesista Giovanni Quintelha Bezerra foi preso em flagrante pelo estupro de uma paciente durante uma cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. Ele foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, no início da tarde de segunda-feira. A audiência de custódia foi marcada para a tarde de hoje. Os advogados que inicialmente defenderiam Giovanni deixaram o caso. O médico não deu declarações sobre o ocorrido. Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. E vamos com mais um caso de justiça sendo feita. A madrasta acusada de envenenar 2 enteados vira ré. Cíntia Mariano Cabral passou a condição de ré na justiça pela morte da enteada Fernanda e pela tentativa de homicídio do enteado Bruno Cabral. Fernanda Cabral, de 22 anos, ficou 13 dias internada antes de morrer em março deste ano.
E segundo a polícia, a madrasta era suspeita de ter tentado intoxicar propositalmente o irmão dela, Bruno Cabral, de 16 anos, em maio. O juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, da Terceira Vara Criminal da capital, recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual contra a mulher e acusou Cíntia de envenenar os enteados. A promotoria entendeu que Cíntia agiu livre e conscientemente com vontade de matar, envenenando a comida dos enteados. A promotoria também requereu a prisão preventiva dela. O Ministério Público sustentou que há prova cabal da materialidade dos crimes praticados contra as vítimas, Fernanda e Bruno. A denúncia do MP se baseou nas investigações, nos laudos técnicos de necropsia e nos depoimentos dos filhos de Cíntia Mariano. E no meio do ano, as crianças e adolescentes festejam a pausa nos estudos para relaxar e se divertir. E é pensando nisso, vem aí as famosas colônias de férias. O recesso escolar chegou e, para entreter a garotada, a Prefeitura do Rio abriu 4.000 vagas para colônias de férias. São 28 locais da cidade que já começaram a atender a faixa etária de 4 a 17 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos próprios equipamentos esportivos. É preciso apresentar cópias do documento de identidade da criança, do responsável e comprovante de residência. A relação completa dos locais pode ser consultada no site da prefeitura.rio/esporte. Maria Alice e Juliana, bons tempos de criança, não? Eu fico por aqui. Até amanhã. Anderson, muito obrigada pelas informações. Obrigada, Anderson. Até amanhã. E você vai ver ainda nesta edição, União Europeia aprova pacote adicional de ajuda à Ucrânia de 1 bilhão de euros. E ainda, a NASA apresenta novas imagens do universo do maior telescópio espacial já lançado, o James Webb. Os detalhes em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E falando sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia se mobiliza para enfrentar a ofensiva terrestre da Rússia. Enquanto isso, a União Europeia aprovou um pacote adicional de ajuda aos ucranianos de 1 bilhão de euros. O apoio financeiro do bloco ao país atacado pela Rússia já chega a 2 bilhões e 200 milhões de euros. O pacote adotado vai permitir a Kiev cobrir suas necessidades urgentes e garantir o funcionamento da infraestrutura crítica. Os detalhes foram divulgados em um comunicado pelo Ministério das Finanças da República Tcheca, país que exerce a presidência semestral do Conselho Europeu. O ministro ucraniano das Finanças afirmou que o país precisa de quase 5 bilhões de dólares por mês para manter a economia funcionando. A quantia de 1 bilhão de euros liberada pela União Europeia corresponde ao valor proposto pela Comissão Europeia em 1º de julho, mas os estados da União Europeia não alcançaram um acordo sobre como financiar este enorme pacote, o que atrasa sua implementação. O FMI calculou o déficit da balança de pagamentos da Ucrânia em mais de 14 bilhões de euros. Enquanto isso, a guerra não dá sinais que está próxima de acabar. Em uma contraofensiva para tentar recuperar seus territórios, a Ucrânia bombardeou a região de Kherson, no sul do país, atualmente sob domínio da Rússia. Ao menos 7 pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas. O exército ucraniano está com um plano ousado para retomar a região do Donbass, que mobilizaria 1 milhão de soldados. E falando sobre coronavírus, a Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o aumento das infecções por Covid mostra que a pandemia está longe do fim. A pandemia de coronavírus está longe de terminar. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde. O vírus corre livre e os países não estão gerindo de forma eficaz o fardo da doença da melhor forma possível, tanto em termos de hospitalização de casos agudos, como no número crescente de pessoas com a condição pós-Covid-19, muitas vezes chamada de Covid longa.
as long COVID. Tedros indicou que à medida que as hospitalizações e a transmissão aumentam, os governos devem implementar medidas como o uso de máscara, melhor ventilação e protocolos de detecção e tratamento. Estou preocupado que os casos de Covid-19 continuem aumentando, o que coloca maior pressão sobre os sistemas de saúde e os trabalhadores, que estão no limite. Também estou preocupado com a tendência de aumento de mortes. O Comitê de Emergência sobre a Covid-19 se reuniu na sexta-feira da semana passada e concluiu que o vírus continua sendo uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O Comitê de Emergência denunciou a diminuição dos testes de detecção e sequenciamento genético, o que torna cada vez mais difícil avaliar o impacto das variantes do vírus, e destacou a atual vigilância inadequada da pandemia. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira em meio à escalada da aversão global a risco por temores inflacionários e de recessão. A moeda norte-americana subiu 1,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,438 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou perto da estabilidade hoje, em meio à escalada da aversão global a risco por temores inflacionários e de recessão. O indicador teve alta de 0,06% a 98.271 pontos. Pela primeira vez em 20 anos, o euro alcançou a paridade com o dólar. Entre os motivos está o risco para a economia da União Europeia com um corte de abastecimento de gás russo. Desde o início da circulação em 2002, a moeda única europeia alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar. A desvalorização do euro frente à moeda norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia pode levar a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve vai aumentar as taxas de juros mais rapidamente que o esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo, que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, que está em manutenção com previsão de interrupção a princípio por 10 dias. Mas governos e mercados estão preocupados que a Rússia possa estender a paralisação por causa da guerra na Ucrânia, exacerbando a crise de energia e levando a economia, de fato, à recessão. Com isso, os investidores privilegiam a moeda norte-americana, que chegou a ser negociada a $1 por euro, na maior cotação em 2 décadas. Um cenário de recessão pode dificultar os planos do Banco Central Europeu se a instituição quiser mudar a política de juros baixos e passar a subir a taxa para combater a inflação, que agrava a situação. Com termômetros que ultrapassam os 40 graus na Espanha e em Portugal, o oeste da Europa enfrenta uma segunda onda de calor em apenas um mês, com um impacto muito preocupante nos solos e geleiras. Em Sevilha, na Espanha, os termômetros marcaram 46 graus hoje. Alimentados pelas altas temperaturas, vários incêndios florestais avançam em diferentes partes do país. Um deles, na região oeste, já queimou 2.500 hectares de vegetação. Em Portugal, o risco de incêndio levou as autoridades a fecharem o Parque de Sintra, localizado a oeste de Lisboa, onde vários palácios atraem turistas de todo o mundo. A onda de calor também afeta a França e deve se espalhar para outros países da Europa Ocidental e Central. No Reino Unido, a agência meteorológica emitiu um alerta laranja para possível calor extremo a partir de domingo. De acordo com os cientistas, o aumento da temperatura está diretamente ligado ao aquecimento global, já que as emissões de gases de efeito estufa aumentam tal fenômeno em intensidade, duração e frequência. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a onda de calor deve se intensificar e se espalhar para outros países. O fenômeno gera preocupação sobre o impacto nas geleiras. Há poucos dias, o colapso de um enorme bloco de geleira na Itália deixou 11 mortos. E olha só, a NASA revelou as primeiras belas imagens coloridas aí do espaço feitas pelo supertelescópio James Webb.
É isso mesmo, o equipamento é o mais poderoso já colocado em órbita. No fundo preto do universo, inúmeros pontinhos coloridos parecem não ser nada, mas são um aglomerado de galáxias conhecido como SMACS 0703, que está situado a 4 bilhões e 600 milhões de anos-luz da Terra. Esta é a primeira vez que nós, humanos, conseguimos ver tão além. E isso só foi possível graças ao telescópio James Webb, o equipamento mais potente já criado pelo homem. Ele é tão potente e grande que somente o seu escudo solar, que é a estrutura que protege da luz e do calor do Sol, tem aproximadamente 23 metros. Ele pode pesar mais do que um ônibus escolar, são mais de 6 toneladas. O telescópio foi lançado no Natal de 2021, depois de alguns anos de atrasos sucessivos, e tem alguns objetivos ambiciosos. Segundo a NASA, ele ajudará a resolver mistérios do nosso sistema solar. E a grande vantagem deste equipamento tão sofisticado é que ele pode trazer respostas para as questões antigas da humanidade. Por exemplo, como surgiu o universo? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com exclusividade com o Adalto Lourenço, que mora nos Estados Unidos e é físico sênior em uma empresa americana, além de ser responsável pela montagem de laboratórios. Ele vai conseguir ver tão longe, mas tão longe, que ele vai conseguir ver como as coisas eram logo no início, praticamente. E daí nós vamos ter uma noção de como o universo teria sido. A minha proposta é que o James Webb vai ver são estrelas e galáxias completas, complexas e perfeitamente funcionais. O James Webb irá olhar para mundos extremamente distantes, investigará as origens do nosso universo e poderá até mesmo explorar o potencial de vida em sistemas planetários remotos. O que nós descobrimos que a nossa galáxia é uma entre algumas centenas de bilhões delas. E quando a gente trata de galáxias anãs, aquelas que têm algumas centenas de milhões de estrelas, a nossa tem centenas de bilhões. Então você olha para essas galáxias anãs, existem trilhões delas. O que nós descobrimos é um universo muito mais complexo, muito maior, muito mais de tudo. De acordo com a NASA, a foto repleta de pontos de luz de vários tamanhos mostra as primeiras galáxias formadas e apresenta objetos de pouca luminosidade que nunca haviam sido observados. A luz viaja a 186 mil milhas por segundo. E essa luz que vocês estão vendo em uma dessas pequenas manchas tem viajado por mais de 13 bilhões de anos. A NASA afirma ainda que a imagem é a visão infravermelha mais profunda e nítida do universo até então. A agência espacial explica que a imagem, a primeira de uma série que o Webb deve divulgar em breve, abrange um pedaço do céu que, para um observador terrestre, parece do tamanho de um grão de areia mantido à distância de um braço. Mas este conhecimento pode ir muito além da ciência. O número de estrelas no universo, que hoje nós conseguimos calcular, ele é de pelo menos 10 vezes mais o número de grãos de areia que estão nas nossas praias e nos nossos desertos. Se você crê no Deus que eu creio, que é o Deus da Bíblia, que ele diz que ele conta as estrelas e as chama pelo nome, dá para ter uma ideia da grandeza dele. Belas imagens, né, Muito bacana. É isso aí, o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Ótima noite para você. Boa noite.